Irmãos, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, lá na cidade de São Paulo, às margens do rio Ipiranga, ele proclamou a independência do Brasil. Lembram-se que ele gritou? Independência ou morte. Mas saiba que nós, que pertencemos ao reino de Deus, independência é morte. Independência é morte. Por isso, não se isole dos seus irmãos. Aproveite todas as oportunidades que surgirem para estar com eles. Seja nos cultos, na intercessão, nos encontros de famílias, nos eventos, nas atividades aqui da igreja. Nós dependemos totalmente de Jesus. E somos interdependentes. Ou seja, dependemos uns dos outros. E todos nós dependemos do Senhor. Na terça-feira, nós fizemos uma pré-inauguração do nosso cenáculo. É aqui atrás. Nós vamos preparar esse lugar para nos reunirmos aqui às terças-feiras para interceder diante de Deus pela igreja do Senhor. Vamos preparar esse lugar e Deus com certeza vai ouvir o clamor, as intercessões que nós fizermos aqui. Foi uma pré-inauguração, né? Então em breve estará tudo no jeito, né, bem? Amém. Como o Ramos falou, né, irmãos, o tema da mensagem de domingo passado foi uma pergunta. Os irmãos se lembram a pergunta? Onde está o seu tesouro? Com essa mensagem, irmãos, o Senhor nos exortou mais uma vez a gente se examinar para podermos avaliar realmente se nós estamos gastando a nossa vida acumulando tesouros sobre a terra ou ajuntando tesouros lá no céu. O que você tem feito da sua vida? Acumulado tesouros sobre a terra ou ajuntado tesouros no céu? E o tema da mensagem de hoje é uma ordem de Jesus para os seus discípulos. A ordem é essa: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Vamos ler? Saiu lá? Amém. Vamos ler Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Amém? Glória a Deus. Então, o tema de hoje é esse: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. A igreja, irmãos, nós somos a igreja. A igreja de Jesus sobre a face da terra aguarda a volta dele. Porque ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E o próprio Jesus, ele disse para nós celebrarmos a ceia do Senhor até que ele volte. Então, nós aguardamos a volta de Jesus. Nós somos a igreja do Deus vivo e aguardamos a volta de Jesus. E para que estejamos preparados, irmãos, para a volta de Jesus, Deus está nos santificando a cada dia, a cada domingo, por meio da verdade.
A verdade, irmãos, é a palavra de Deus. E nós sabemos que a verdade, que é a palavra de Deus, irmãos, é uma pessoa. O Evangelho, irmãos, é uma pessoa. A pessoa do Deus Filho. A pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador eterno. Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Só existe uma verdade, irmãos. E essa verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Quando Jesus nos alcançou com a sua maravilhosa graça e nos salvou, imediatamente, irmãos, o Espírito passou a habitar em nós. Antes de nós sermos salvos, o Espírito de Deus não habitava em nós. Mas a partir do momento que nós declaramos Jesus como Senhor da nossa vida, o Espírito Santo veio e passou a habitar em nós. Nós agora somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, e pelo Espírito Santo, nós fomos matriculados no discipulado de Jesus. Então você que foi salvo, a partir do momento que você foi salvo, o Espírito Santo veio e habitou em você. Imediatamente você foi matriculado no discipulado de Jesus. E esse discipulado, irmão, só vai terminar quando Jesus voltar, ou quando a gente morrer. Então esse discipulado, ele acontece todos os dias, 24 horas por dia, nós estamos na escola do Senhor. Irmãos, e é o Espírito Santo, é Ele, o Espírito Santo, quem nos revela e nos ensina tudo a respeito de Jesus. Quem vai nos revelar, irmãos, a palavra? Quem vai nos falar tudo a respeito do Filho de Deus? O Espírito da revelação, irmãos, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina tudo a respeito de Jesus, tudo a respeito do reino de Deus, tudo sobre o Evangelho de Jesus, sobre a sua obra, a mensagem da cruz. Quem nos revela? É o Espírito Santo. O chamado que Ele fez nas nossas vidas, quem nos revela é o Espírito Santo. A missão que Ele nos confiou, é Ele que nos revela. Ele nos santifica, para que a gente viva de maneira que agrade a Deus e que em tudo a gente glorifique a Deus através da nossa vida. O Espírito Santo também, irmãos, nos revela tudo o que nós somos e tudo o que nós já temos em Cristo. Muitas pessoas hoje querem ser um monte de coisa e ter um monte de coisa. Mas nós que somos discípulos do Senhor, nós já somos alguma coisa em Deus. E nós já temos alguma coisa em Deus. E quem vai revelar o que nós somos e o que nós temos em Deus é o Espírito Santo. Uma coisa, irmãos, todos nós temos em comum: o Filho de Deus. Irmãos, nós não temos tesouro maior do que Jesus. Ele é o nosso tesouro maior. Ele é a pérola de grande valor. Nós não temos nada mais precioso na nossa vida, irmãos, do que Jesus. E quem nos revela Jesus a todo instante é o Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós necessitamos ser íntimos do Espírito Santo. É Ele que vai revelar para nós a palavra. Se nós começarmos a ler, a meditar pela nossa mente, nós não vamos receber discernimento. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente.
E quem nos traz essa revelação, esse discernimento é o Espírito Santo. Então, que possamos ser cada vez mais íntimos do Espírito Santo. Então, irmãos, nós estamos matriculados no discipulado de Jesus, na escola de Jesus, onde Ele é o nosso mestre. E Ele nos ensina tudo por meio do Espírito Santo, que habita em nós e que está entre nós. O Espírito Santo, irmãos, habita em nós. O Espírito Santo, Ele está entre nós. E é Ele que, é através dEle, é por meio dEle que Jesus nos ensina tudo sobre o Evangelho, como eu disse, sobre tudo aquilo que eu falei anteriormente. E o único fundamento, irmãos, do discipulado de Jesus, o único fundamento, irmãos, dos ensinos de Jesus, são as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Em nenhum outro livro, irmãos, nós vamos encontrar alguma coisa a respeito de Deus, senão na Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. Como eu sempre falo aqui, irmãos, existem muitos livros que foram escritos por homens de Deus. Mas o fundamento saiu daqui. Aleluias. O fundamento é a palavra de Deus. É verdade que muitas pessoas ensinam algumas coisas que não têm fundamento na palavra. Por isso, irmãos, nós temos que meditar a palavra, pedir para o Espírito Santo nos revelar, para nós não sermos enganados. Aleluias. Então, já que Jesus é o verbo de Deus, já que Jesus é a verdade, então Ele próprio, irmãos, é o fundamento do seu discipulado. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 3,11. Está escrito assim, ó. Porque ninguém, irmãos, pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da nossa fé, irmãos, o fundamento da nossa igreja, o fundamento de tudo na nossa vida que somos discípulos do Senhor é Jesus. Ele é o nosso fundamento. E olha, lá em Gálatas está escrito que seja anátema. Sabe o que é anátema? Que seja maldito, reprovado, condenado. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu que seja anátema, maldito, reprovado, condenado, todo e qualquer ensino da igreja que não tenha o Evangelho de Cristo como único fundamento. Então, se houver um ensino, uma doutrina, que não tem o Evangelho de Cristo como único fundamento, o apóstolo Paulo falou para a gente considerar maldito, reprovado, condenado. Nós somos discípulos de Jesus, amém, irmãos? E alguns sinônimos da palavra discípulo é aluno, aprendiz e seguidor. No discipulado de Jesus que nós estamos matriculados, você tem sido um bom aluno, um bom aprendiz, um bom seguidor de Jesus? Pastor, eu nem sabia que eu estava matriculado no discipulado de Jesus. Mas você está. E desde o dia que você se converteu. Então, no discipulado de Jesus, você tem sido um bom aluno? Um bom aprendiz? Um bom seguidor de Jesus? Então, Jesus, irmãos, Ele nos discipula, Ele nos aperfeiçoa através dos ministros que Ele mesmo concede para a igreja. Os irmãos se lembram? Os ministros? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Deus deu esses homens, esses ministérios para a igreja.
que são exercidos por homens de Deus. Então, através desses ministros, por meio desses ministros, Jesus nos discipula e nos aperfeiçoa. Aleluias. E geralmente, irmãos, quando o nosso Jesus, o nosso Mestre Jesus nos fala, ele nos ensina e nos manda fazer algo, ou não. Não é assim que acontece? Jesus está falando conosco hoje. Falou domingo passado, retrasado, e o Senhor sempre fala conosco. Então, geralmente, quando o Senhor fala, Ele, claro, nos ensina. E Ele nos manda fazer algo, ou não. Por exemplo, eu coloquei alguns exemplos aqui. Olha o que Jesus disse para aquele jovem rico. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Então, Jesus pediu para esse jovem rico fazer algo. Ele fez? Não. Não fez. Após Jesus curar um paralítico no tanque de Betesda, Jesus depois encontrou ele no templo e disse para ele assim: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A gente entende aqui, irmãos, um dos entendimentos é que esse homem ficou doente porque ele cometeu algum pecado na vida. E a consequência foi a doença dele. Por isso que Jesus disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, após curar esse homem, Jesus disse para ele fazer isso, para ele não pecar mais. Mas nós não sabemos se ele obedeceu Jesus, a Bíblia não mostra. Mas Jesus falou que ele tinha que fazer. Jesus também disse à mulher, ou melhor, Jesus disse àquela mulher que foi surpreendida em flagrante adultério. Lembra o que Jesus disse para ela? Vai e não peques mais. Ela obedeceu Jesus? A gente também não sabe. Mas Jesus falou o que ela tinha que fazer. E certa vez, Jesus disse a um cego de nascença: vai, lava-te no tanque de Siloé. Esse cego obedeceu Jesus? Sim. Ele fez, irmãos, o que Jesus mandou. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os irmãos percebem, isso é apenas alguns exemplos. Tem milhares. Em que Deus manda você fazer algo e que Deus manda você não fazer algo. O jovem rico, foi dito a ele: faça isso, ele não fez. Mulher adúltera, faça isso. Aquele que foi curado num tanque de pedestre, faça isso. Esse cego de nascença, vai e faça isso. Quando Jesus manda você fazer algo, você obedece e faz? E quando Jesus pede para você não fazer algo, você obedece e não faz? Hoje, o Senhor manda você fazer algo. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Não é uma pergunta, é uma ordem. É o mandamento do Senhor, que Ele declarou lá no Sermão do Monte. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Eu vou ler de novo Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta.
Jesus diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares. Tem gente que esquece. Então, o Senhor falou, quando você for entregar a sua oferta, ali naquele momento você se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa a sua oferta no altar. Vai primeiro reconciliar-te com ele. Depois, voltando, faz a tua oferta. Você lembra de algum irmão que tem alguma coisa contra você? Ou você tem alguma coisa contra algum irmão? Só para constar, irmãos, pastor e líder também é irmão. Porque às vezes as pessoas podem ter alguma coisa contra o pastor, contra o seu líder, né? Então, para constar, irmãos, pastor e líder também é irmão. Se você tem, Jesus manda você se reconciliar com ele. Jesus manda você se reconciliar com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque toda oferta que você tem trazido ao Senhor, se esse é o seu caso, né? Se você tem alguma coisa para se reconciliar com algum irmão ou com alguma pessoa que não é irmão, irmãos. Não importa, pode ser alguém da família, um amigo, um vizinho, sei lá. A gente também tem que se reconciliar com todo mundo, principalmente com os nossos irmãos em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque toda oferta que você tem trazido ao Senhor, seja adoração, louvor, serviço, que é ministério, dízimo, oferta, primícias, Deus não tem recebido. Porque sua oferta não tem agradado a Ele. Essa palavra choca, né, irmãos? Puxa vida. Deus não tem recebido a minha oferta. Se você tem algo, se você precisa se reconciliar com alguém, não. Deus não tem recebido, Deus não tem se agradado da tua oferta. O fato, presta atenção, irmãos, o fato de Jesus mandar você se reconciliar com seu irmão, deixando perante o altar a sua oferta, não significa, irmãos, que Deus rejeitou a sua oferta. Você compreende isso? Vou falar de novo. O fato de Jesus mandar você se reconciliar com seu irmão, deixando perante o altar a sua oferta, não significa que Deus rejeitou a sua oferta. Na verdade, Deus quer aceitar a sua oferta. Por isso que Ele falou para você deixar no altar. Porque Ele quer aceitar a sua oferta. Mas antes de aceitar a sua oferta, Ele quer aceitar a sua vida. A sua vida. Então, para aceitar a sua vida, para Deus aceitar a sua vida e, consequentemente, a sua oferta, Jesus manda você fazer algo. Se reconciliar com as pessoas que você lembra que tem alguma coisa contra você. Especialmente com seus irmãos em Cristo. E claro, se você tem alguma coisa contra alguém, especialmente com algum irmão em Cristo, vá também se reconciliar com ele. Reconciliar-se com seu irmão ou com alguma outra pessoa
significa fazer as pazes com Ele. Fazer as pazes. Então, sendo um discípulo do Senhor, nós somos discípulos do Senhor, amém? Então, sendo um discípulo do Senhor, uma discípula do Senhor, você vai obedecer ao que Jesus está mandando? Só um falou amém? Você tem alguém para resolver alguma parada, Ramos? Você falou amém? Então, Jesus falou, se você lembrar, de repente tem, mas você não lembra. Porque muitos dizem assim, o tempo resolve tudo. Não, irmãos, o tempo passa. E a situação fica cada vez mais pior. Então, se você é um discípulo, você tem que obedecer o que Jesus está mandando. Você precisa se reconciliar com seu irmão, porque o Senhor está mandando. Porque Ele não tem se agradado da tua oferta. Porque Ele não tem se agradado da sua vida. Nesse quesito. E olha só, quando você for se reconciliar com o seu irmão, com qualquer outra pessoa, seja humilde. Vá até ele completamente desarmado de todo e qualquer tipo de argumento e justificativa. Porque muitos pensam assim, tudo bem, eu vou lá me reconciliar com o irmão. Mas se ele falar isso, eu vou falar isso. E se eu falar isso, eu sei que ele vai falar isso. Irmão, não vai resolver nada. Tem que ser humilde e desarmado. Senão, não vai acontecer nada. Tem que ser manso e humilde como Jesus. E olha só, de repente você afirma que já se acertou com alguém. Não, pastor, eu já tinha umas pipas aí com os irmãos, uns BO, e eu já me acertei com eles. Nós já estamos em paz. Mas se você afirma isso, mas ainda você evita esse irmão, você não tem prazer ou não faz nenhuma questão de estar com ele, saiba que até agora você não se acertou com ele. Na verdade, você está no engano. Olha só, se reconciliar com alguém é o seu caso, sabe o que a sua alma vai dizer para você fazer? Porque Jesus, Ele está mandando você se reconciliar com quem você tem alguma causa. Mas sabe o que a tua alma vai dizer para você fazer? Eu coloquei aqui pelo menos duas coisas, irmãos. Bem, já que Deus não aceita a oferta que entrego a Ele, então vou parar de entregar. Ainda mais dízimo e oferta, né, irmãos? Porque de repente vai sobrar mais no mês. Eu não vou devolver para o Senhor aquilo que lhe pertence. Então, já que Deus não aceita a oferta que entrego a Ele, então eu vou parar de entregar. Ele não aceita mesmo. Então, olha só, jamais faça isso. Porque essa atitude demonstra que você realmente é orgulhoso, soberbo, arrogante, hipócrita, egoísta, desobediente, autossuficiente, vaidoso, jactancioso, cheio de justiça própria e de vanglória. Ou seja, além de não obedecer ao Senhor, reconciliando-se com o seu irmão, você também não deixará na presença de Deus a sua oferta. Então, que crente você é? Que crente nós somos, irmãos?
E uma outra coisa que a nossa alma vai dizer é o seguinte: Deus conhece o meu coração. Por isso ainda não me acertei com o meu irmão. Eu estou esperando o tempo de Deus. Irmãos, Deus está mandando você fazer agora. Vai se reconciliar com o seu irmão. Então, realmente, Deus conhece o seu coração. E Ele sabe que você ainda não se acertou com o seu irmão porque você não é humilde. Antes, você é tudo que eu falei anteriormente: orgulhoso, soberbo, arrogante, hipócrita, egoísta, desobediente, autossuficiente, vaidoso, jactancioso, cheio de justiça própria e de vanglória. Olha, irmãos, como Deus está falando conosco através de 2 versículos. A palavra de Deus é poderosa. Portanto, não ouça a sua alma. Ouça a voz do Senhor e obedeça o que Ele manda. Ele manda você se reconciliar com teu irmão. Mas, pastor, eu me lembrei de um irmão, mas ele já morreu. Não se mate. E quando você chegar no céu, você se conserta com ele, não. Vai aos pés do Senhor, se humilhe na presença do Senhor e peça perdão para Deus por você ter cometido essa falha de não ter se reconciliado com Ele. E Deus vai te perdoar. E segue a tua vida. Lá em 1 João 4,20, está escrito assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, como você pode dizer que ama a Deus, mas não ama o seu irmão? Como você pode dizer que é amigo de Deus, mas não é amigo do seu irmão? Se em Cristo, porque é tudo em Cristo, irmãos, nada sem Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se em Cristo você tem paz com Deus, por que você em Cristo não tem paz com seu irmão? Se Deus em Cristo perdoou os seus pecados, por que você não perdoa os pecados do seu irmão? Irmãos, tem uma coisa que Deus não perdoa. Aliás, estou me lembrando de 2. Blasfêmia contra o Espírito Santo. E também sabe o que Deus não perdoa, irmãos? Falta de perdão. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Não tem perdão para a sua vida. A falta de perdão, irmãos, prejudica a comunhão com Deus. Imagine você entregando a Deus a sua adoração, a sua oferta. Imagine Deus entregando, ou melhor, imagine você entregando a Deus a sua oferta. Seja a adoração, o seu louvor, o seu serviço, o seu dízimo, a sua oferta, as suas primícias, e Ele não aceitando. Imagina. Porque você não perdoou o seu irmão e não se reconciliou com ele. Então imagine, irmãos, eu trazendo o meu dízimo na casa do Senhor. Imagine você trazendo o seu dízimo
na casa do Senhor e depositando, né? Vamos supor que a mesa aqui seja o gasofilácio. E entregando, né? Na presença de Deus. E sabendo que Deus não aceita. A sua oferta. Porque você não se reconciliou com seu irmão. É o que a palavra de Deus, irmãos, está nos ensinando. Então, olha só, eu fiquei imaginando isso, irmãos, quando o Senhor falava comigo. Se você ainda não se reconciliou com seu irmão, imagine, estamos falando de dízimo, né? Que é uma oferta a Deus. Imagine a quantidade de ofertas que você entregou a Deus e que estão acumuladas diante dele. Então, de repente, tem uma pilha dessa altura, irmãos, de envelope de dízimo. Tudo bem, o irmão Alexandre, que é tesoureiro, ele pegou o dinheiro. E foi usado para a obra de Deus. Mas no mundo espiritual, Deus não aceitou. Você consegue visualizar isso? Compreende isso? Mas por que, pastor? Porque você está brigado com seu irmão. Porque você ainda não se reconciliou com seu irmão. E o dia que você obedecer ao Senhor e for se reconciliar com Ele, sabe o que vai acontecer, irmão? Todos os envelopes vão sumir, irmãos. Essa pilha de envelope. E toda oferta que você fez, Deus vai receber. Porque antes Ele está recebendo a sua vida. Irmãos, o que importa para Deus não é as coisas que a gente faz. É da maneira que a gente faz. O que importa para Deus, irmãos, é o nosso coração. O nosso coração. E olha só. Eu penso, irmãos, que uma das causas do não avanço e do não crescimento saudável de uma igreja local são os problemas de relacionamentos que existem entre irmãos. Porque, irmãos, existem igrejas que crescem de forma saudável. Existem igrejas que crescem de maneira não saudável. Então, geralmente, uma igreja que cresce de maneira não saudável é dado para as pessoas aquilo que elas gostam de ouvir. E aquilo que a sua alma, e aquilo que a alma delas deseja. Então, eu penso, irmãos, que esta é uma das causas do não avanço e do não crescimento de uma igreja local. Os problemas que existem de relacionamento entre os irmãos. Olha só, estou falando bastante olha só agora, né? Como que Cristo, por meio de você, pode reconciliar alguém com Deus, se você ainda não se reconciliou com seu irmão, ou com alguém que ainda não é irmão em Cristo? Como que Cristo, por meio de você, pode fazer isso? Quando não nos reconciliamos com alguém, principalmente com os nossos irmãos em Cristo, nos colocamos, irmãos, numa prisão espiritual. Porque a falta de perdão, irmãos, é coisa séria diante de Deus.
Então, quando nós não nos reconciliamos com alguém, nos colocamos em uma prisão espiritual, que nos impede, irmãos, de reconciliar pecadores com Deus. Irmãos, é incoerente a gente querer reconciliar alguém com Deus, quando ainda nós não reconciliamos com as pessoas. Hoje, nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Uma ceia a menos para a volta de Jesus. Hoje estamos celebrando a ceia do Senhor, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E igreja, uma das realidades espirituais da mesa do Senhor é o fato de que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Antes da gente se converter, antes da fé no Senhor Jesus Cristo, nós tínhamos sérios problemas de relacionamento com Deus. Porque só há uma maneira, irmãos, da gente se relacionar com Deus, através de Cristo, pelo Espírito Santo. Não há outra maneira. Quando nós estávamos perdidos no mundo, quando nós andávamos em trevas ainda, nós não tínhamos condições de entrar na presença de Deus, por nós mesmos. Mas muitos até hoje acreditam que podem entrar na presença de Deus por si mesmos, mas não existe essa possibilidade. A Bíblia nos ensina que só há uma maneira de entrar na presença de Deus: justificados pelo sangue de Jesus, através de Cristo Jesus. Então, antes da fé no Senhor Jesus, nós tínhamos sérios problemas de relacionamento com Deus. Nós vivíamos separados de Deus, mesmo que eu fosse um beato, envolvido com religiões, que até falam de Deus. Se Jesus não era o acesso, então não havia acesso a Deus. Então nós vivíamos assim, irmãos, separados de Deus, éramos inimigos de Deus, nós estávamos em guerra com Deus, éramos rebeldes e hostis para com Deus, nós vivíamos, irmãos, em constante conflito com Deus, andávamos em trevas e sem Deus no mundo. A palavra de Deus nos fala isso claramente. Outrora, nós andávamos no mundo sem Deus e nas trevas. Mas em Cristo, pela obra dele, todo o mérito é dele, nós entramos na presença de Deus, justificados. E olha como Jesus é poderoso, olha como a obra de Jesus, a obra da redenção é maravilhosa, irmãos. Nós entramos na presença de Deus como se nunca tivéssemos pecado na vida. Isso é a justificação. Mas, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Então, Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Nós estávamos brigados com Deus e Jesus nos encontrou através da sua graça e nos reconciliou com o Pai. Mas Ele também nos deu, irmãos, igreja, o ministério da reconciliação. Ele também nos deu a palavra da reconciliação, irmãos. Então nós somos, a Bíblia diz, embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, em nome de Cristo,
nós temos que reconciliar as pessoas com Deus. Aqueles que ainda não foram salvos. A nossa missão é ir lá e reconciliar eles com Deus, porque todos estão brigados com Deus e de repente não sabem. De repente estão vivendo no engano, pensando que estão bem com Deus e não estão. Porque só há uma maneira de estar bem com Deus, só há uma maneira de estar em paz com Deus, justificados por Cristo Jesus. Então, como eu já disse, né, irmãos, uma das causas do não avanço e do não crescimento saudável de uma igreja local são os problemas de relacionamento que existem. Então, isso atrapalha. De repente a gente fala, poxa, eu tenho dificuldade de falar de Jesus com as pessoas. Sabe por quê? Porque você até agora não se reconciliou com seu irmão. Então você se colocou numa prisão espiritual. Você não enxerga essa prisão, mas ela existe. Irmãos, quando o perdão é liberado, o milagre acontece. Mas tem gente que tem o coração peludo. Tem gente que tem o coração duro, irmãos. Não se dobra diante de Deus. Não se humilha diante de Deus e diante das pessoas que de repente lhe ofenderam, ou que ele ofendeu. Irmãos, nós já ouvimos vários testemunhos de pessoas, irmãos, que tinham crises, que tinham problemas de relacionamento. E foi exortado, ensinado para se reconciliarem. E elas se reconciliaram de coração. E a vida mudou, irmãos. Porque é como se você quisesse fazer algo e não consegue. É uma cadeia, irmãos. É uma prisão espiritual. Então, olha, se você se lembrar de alguém, vai lá se reconciliar. E se você fez alguma coisa para alguém, vai lá também, peça perdão, se reconcilia. Mas de verdade, irmãos. Não da boca para fora. Como eu disse anteriormente, vai desarmado. Então pense bem. Como que você pode reconciliar alguém com Deus se você ainda não se reconciliou com as pessoas com quem ainda tem alguma coisa contra? Principalmente com seus irmãos em Cristo. Não sei se eu vou ser feliz nesse exemplo. Mas, por exemplo, tem irmão que se converteu, tem irmão que tinha pessoas que se converteram e que fumavam. E depois que se converteram, mesmo depois de convertidos, ainda continuaram fumando. Porque o vício é uma desgraça, né, irmãos? Aí de repente eu me converti, eu fumo, né? Aí eu chego para o Luciano e falo, irmão, você precisa... por exemplo, o Luciano também fuma, né? Esse exemplo. Ô Luciano, você precisa parar de fumar. Se eu fumo, irmão, ou senão eu bebo e falo para o meu irmão que bebe, você precisa parar de beber. Então como é que eu vou chegar para alguém e falar, você precisa se reconciliar com Deus? Aí Deus lá do céu, ei filho, mas antes você precisa se reconciliar com o teu irmão. Você pode até tentar, irmãos, falar para as pessoas de Jesus, do Evangelho, se reconciliar, mas existe, irmãos, uma barreira espiritual, existe uma prisão espiritual que impede, irmãos, até a pessoa de receber a palavra. O inimigo, irmãos, ele sabe também.
E de repente ele também, além da nossa alma, ele vai soprar na nossa vida. Como você quer levar essa pessoa para Cristo se você não está bem com seu irmão? Aí ele fica te acusando, porque ele é o nosso acusador. E, irmãos, e Jesus está nos ensinando como a gente deve fazer. Então, de repente, a gente vê a nossa igreja local não avançando, não crescendo, né? E nós temos promessas para isso. Uma das causas, irmãos, é isso. Pode ser que tenha outras. E se tiver, Deus vai revelar. Se é que já não revelou. Uma das causas é essa. Então pense bem, como você pode reconciliar alguém com Deus se você ainda não se reconciliou com seu irmão ou com aquela pessoa? Então, mais uma vez eu quero dizer para os irmãos, não dê ouvidos à sua alma. Antes, ouça a voz do Senhor, aquilo que Ele fala com você. Então hoje, você vai voltar para a sua casa com a seguinte ordem de Jesus: vai reconciliar-te com teu irmão. Mas pastor, aquele irmão não é fraco não. Ele é um mala e sem alça. E você? De repente você também não é fraco não. De repente você também é um mala sem alça. Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, o Senhor nos revela que de repente aquilo que eu condeno no meu irmão, eu faço pior. De repente eu condeno o meu irmão e eu faço o pior do que ele. E não consigo enxergar a trave que está no meu olho. Então, irmãos, essa é a palavra de hoje. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Deixa a oferta no altar. E depois que você se reconciliar, volta e faz a tua oferta. Seja ela que oferta for. Amém, amados? Você recebe essa palavra no teu coração? Glória a Deus. Aleluias.